Olá, está começando a 36ª edição do Dinâmica Cast, falando sobre o que aconteceu no mundo da MotoGP. Neste final de semana, eu sou Luiz Andretti e comigo hoje está Thales Cristiano. Exatamente, olha lá pessoal, chegamos à terceira etapa da temporada, segunda etapa aliás, da temporada da MotoGP, né, que foi a categoria mais cautelosa nessa época do coronavírus. Chegou a correr com Moto 2 e Moto 3 lá no circuito do Qatar, em Losail, porém acabou cancelando a categoria principal, tendo somente a sua estreia na semana passada no autódromo de Jerez de la Frontera, né, autódromo tradicional espanhol, e foi rodada dupla, né. Na etapa de semana passada, o Fábio Quartararo acabou vencendo sua primeira vitória da carreira pela equipe satélite da Yamaha, a equipe Yamaha SRT, e no domingo passado acabou repetindo a segunda etapa da temporada, vitória dele de ponta a ponta, fez a pole, liderou a corrida inteira, venceu. E a grande discussão dessa semana foi a lesão do Marc Marquez, né? Ele que na primeira corrida saiu da primeira fila, chegou a liderar a corrida por um breve tempo, acabou errando, caiu lá para a 16ª posição na corrida 1, né? Escalou o pelotão todo, quando brigava pela segunda posição, caiu e acabou fraturando seu braço, né? E lesão essa que tirou ele não só daquela corrida, mas também da segunda etapa do campeonato, né? Ele foi submetido a uma cirurgia e não pôde competir em função disso, né? E por causa disso, o Quartararo com 2 vitórias abre 50 pontos da liderança do campeonato. Vai ficar difícil para o Marquez alcançar, né? 50 pontos de diferença é uma vida, né? São 2 vitórias. Ele tem que contar com que Quartararo teria que bater ou algum problema em 2 corridas para ele chegar, né? O Marquez teria que vencer 2 e Quartararo abandonar 2 para pelo menos empatar em pontos, sem dizer que ainda vai ter outros concorrentes também, né? Exatamente. 2 vitórias interessantes, né? Da Yamaha Petronas, que é uma equipe satélite. É interessante ver o empenho que essa equipe jovem tem, né? E um bom piloto, uma boa moto vai fazer bem a diferença nesse campeonato. Marc Marquez tem que abrir o olho, né? Ele que é um bom piloto, tentou correr, né? Nesse prêmio passado aqui, não conseguiu, mas vai voltar com tudo, né? A gente sabe que ele é um multicampeão super competente, porém 50 pontos ainda é 50 pontos, né? Exatamente. Ele que nessa temporada tem como companheiro de equipe o seu irmão, né, Alex Marquez, que antes mesmo do início da temporada já foi dispensado da categoria da equipe principal da Honda. Ele que vai correr na equipe satélite da Honda para o ano que vem. Sendo substituído pelo Paul Espargaró, um piloto que atualmente corre pela KTM, piloto experiente já na categoria principal de motos. E voltando a falar da corrida, a equipe satélite, pelo menos com o Quartararo, está conseguindo se sobressair sobre a equipe de fábrica da Yamaha, né? A equipe de fábrica que conta com o Maverick Viñales, piloto jovem e talentoso também, e com o experientíssimo Valentino Rossi, né? Ele que ano que vem vai trocar de lugares com o Quartararo, com o piloto francês. O Quartararo vai ser promovido a equipe de fábrica da Yamaha, e o Rossi, com mais de 40 anos, vai ir para a equipe satélite, tendo como companheiro de equipe o franco-brasileiro Franco Morbidelli. Ele que vinha bem na corrida desse último domingo, né? Porém acabou tendo um estouro de motor da sua moto. Ele que é companheiro de equipe do Quartararo, acabou abandonando. Corrida essa que foi muito marcada pelos abandonos, né? A gente teve estouro de motor do Francesco Bagnaia, piloto italiano da Pramac, estouro de motor do Franco Morbidelli, a queda muito impressionante do Brad Binder, ele que é piloto da KTM e acabou tendo uma queda bastante plástica, por assim dizer, né? Ele que deu uma pirueta no ar, a queda high side. O Petrucci, piloto da Ducati, acabou falhando também em completar a corrida, acabou caindo. E o incidente na primeira volta que acabou vitimando o Miguel Oliveira, né? Ele que acabou abandonando.
Não só ele, como outros pilotos. Ele que na curva 1 acabou sendo o prejudicado e acabou abandonando. E também outra coisa legal de se ver foi o terceiro lugar do doutor, né? Rossi, que voltou ao pódio. Mais uma vez aí, é um cara muito legal de se ver correndo bem de novo, né? Ele que não vinha fazendo boas temporadas, voltou a visitar aí o pódio para alegria da galera e os fãs, né? Que viram uma boa apresentação do Valentino Rossi. Exatamente, o Valentino que chegou a fazer uma graça depois do final da corrida, né? Parou a moto, comemorou com os comissários de prova. Ele falou que sente falta dos fãs lá no Autódromo de Jerez, um circuito que é muito icônico para ele, né? Ele teve atuações lendárias naquele circuito já, né? Porém, a idade baixa para todo mundo, infelizmente é a verdade. Ele que ainda tem talento e potencial para fazer o que ele gosta, que é andar na categoria principal das motos. Ano que vem vai dar seu lugar para um piloto mais talentoso, que no caso é o Fábio Quartararo, né? Tem todo o potencial para ser o futuro campeão da MotoGP, todo o potencial para fazer frente ao Marc Marques, que desde que entrou na categoria principal é dominante. Não de todos os anos até aqui, o pior ano dele, se não me engano, foi em 2015, que ele foi terceiro lugar naquela temporada, ano que o campeão foi o Jorge Lorenzo, já aposentado. E a gente espera que sim, que isso possa acontecer, que essa dominação do Marc Marques acabe, né? Ele que é ex-campeão da MotoGP de 2013 para cá, tem vencido praticamente todo ano. E outra coisa que é importante destacar é o fraco desempenho da Ducati essa temporada, né? A Ducati que também, é claro, conta com a lesão que o Andrea Dovizioso sofreu na pré-temporada, num acidente de motocross, se eu não me engano. Ele que ainda está se recuperando, não está no ápice da sua forma física. Ele que foi sexto lugar na corrida desse domingo, ocupa a terceira posição do campeonato, enquanto seu companheiro de equipe não completou, como eu mencionei anteriormente, acabou caindo. E a gente vê os dois pilotos da equipe satélite da Ducati, que é os pilotos da Pramac, andando na frente dos pilotos da Ducati em certo momento da prova, né? A gente viu em grande parte da etapa o Jack Miller e o Francesco Bagnaia andando na frente das duas motos da Ducati, porém o Bagnaia acabou abandonando devido a um estouro de motor e o Jack Miller acabou caindo, né, na volta 15. Exatamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Moto 2 e a Moto 3, né, Thales? Exatamente, a gente apenas pontuando, né, a Moto 2 que, como eu disse, chegaram... A Moto 2 e a Moto 3 já estão na sua terceira etapa, né, eles que chegaram a correr lá no circuito do Qatar, lá no comecinho do ano, né, no mundo antes da pandemia. E nesse final de semana a gente teve na Moto 2 a vitória do piloto Enea Bastianini, que conseguiu sua primeira vitória nessa temporada, né? E também um destaque para os dois pilotos da academia do Valentino Rossi estão completando o pódio, né? Luca Marini, que tinha vencido a primeira etapa em Jerez, né, 2 semanas atrás, seguido do seu companheiro de equipe Marco Bezzecchi, também italiano, pódio todo italiano nesse final de semana. Na Moto 3 a gente teve o triunfo do piloto japonês Tatsuki Suzuki. Exatamente. E também temos brasileiro na Moto E, moto de categoria elétrica, estreando nesse ano. Eric Granado está fazendo uma temporada já com uma vitória. E o Thales vai falar um pouquinho como foi a segunda prova da temporada, Thales. Diga lá. Exatamente, o Eric Granado que tinha vencido a primeira etapa, né? Ele que fez a pole na etapa de Jerez 2 semanas atrás. Na rodada dupla, na segunda etapa da rodada dupla, ele buscava a sua segunda vitória, ele que fez a pole e venceu de ponta a ponta naquela oportunidade. Não fez a pole dessa vez, porém tinha uma etapa, tinha um pace muito bom, um ritmo muito bom de prova, andava na segunda posição. A corrida da Moto E, que serve como se fosse uma etapa preliminar para
para as 3 categorias principais. Porém, é um pouquinho curta a corrida, né? Dura em torno de 10, 11 minutos, muito em função da autonomia das motos. O Eric Granado vinha na segunda posição, acabou sendo derrubado na última volta da corrida, que custou o pódio, consequentemente seria a sua maneira de se manter no topo da tabela, liderando o campeonato da Moto E. Porém, acabou terminando apenas na 13ª posição, corrida que foi vencida pelo piloto suíço Dominique Argeter. Próxima etapa da Moto E acontece junto com as 3 categorias principais, né, que vai ser no circuito de Brno, acontecerá circuito de Brno na República Tcheca no dia 9 de agosto. Mais alguma notícia? A gente falou um pouquinho sobre a MotoGP, né, as 2 categorias de base. Também falamos um pouquinho sobre a Moto E. E alguma pontuação que a gente precisa dizer ou só isso? A princípio, apenas isso, né? O calendário da MotoGP ainda não foi totalmente confirmado, assim como o da Fórmula 1 também não, né? A MotoGP que vai ter sua próxima corrida na República Tcheca, no final de semana, no dia 9. Depois 2 finais de semana na Áustria, a gente vai ter Áustria e Estíria, assim como a Fórmula 1 fez. Confirmado, a gente vai ter o circuito de Misano, em San Marino, circuito Marco Simoncelli, que também será uma rodada dupla, né? Depois a gente vai ter uma etapa na Catalunha, ou seja, no circuito de Barcelona. Depois o circuito de Le Mans, o circuito Bugatti, o circuito de GP, lá na França. Depois rodada dupla em Aragão, também na Espanha. E depois mais 2 etapas no circuito de Valência, circuito Ricardo Tormo, lá na Espanha. Obviamente a MotoGP está procurando novas etapas para colocar até o final da temporada. Porém, até esse ponto são as etapas confirmadas no calendário, né? A MotoGP que certamente não vai correr nos Estados Unidos, nem na Argentina, né? Circuitos do continente americano que normalmente fariam parte do calendário natural da MotoGP, o circuito de Termas do Rio Hondo na Argentina e o circuito das Américas dos Estados Unidos. Muito em função da pandemia, ainda está muito forte por aqui. A MotoGP também não deverá aparecer por esses lados. Exatamente, devido à pandemia, todos os eventos esportivos, né, de automobilismo, motociclismo, não virá para a América esse ano, nas Américas, né? E a gente ficaria só apenas com a Europa, talvez algumas etapas nos Emirados Árabes. Bom, meu nome é Luiz Andretti, muito obrigado pela presença, ao meu lado estava Thales Cristiano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.